Olá, shalom a todos. Daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso Sextou com o Pastor. Então vai se preparando aí, vai convidando pessoas. Hoje vai ser uma live extraordinária. Então se prepara aí, meu querido. Daqui a pouquinho tamo junto, hein?
Amor, será que eu vou saber isso? Grupo de transmissão. Como é que eu... Pode estar aberto, Márcio. Já vamos começar, irmãos, a nossa live. Deixa eu só botar uma... Cadê? Olá, shalom a todos, sejam muitos bem-vindos aqui no Sextou com o Pastor. Somos gratos ao Eterno por você permitir a gente entrar na sua casa através da mídia social, ou das mídias sociais, né? Vocês que escolhem. Eu tenho a graça de Deus e a honra de hoje estar com o meu pastor. Tá vendo, irmão? Eu tenho um pastor aí, ó. Isso aí é meu pastor. Esse é meu pastor, crente, viu? Pastor também tem pastor. Cuidado que esses pastores ficam desagarrados por aí, irmão. Pastor tem pastor, irmão. Né? Nem cigano não é sozinho. Aí tem um montão de pastor por aí que não é sozinho. Esse aí é meu pastor da Igreja Vida Plena de Itapema, ali na rua 248. Irmão, coladinho na BR. Está aqui conosco o pastor Fábio Bauab, pastor da minha casa, da minha família, meu amigo. Seja bem-vindo, pastor. Dá o seu boa noite aí para a galera aí. Boa noite, pastor Fernando. Boa noite, o pessoal que nos acompanha. Deus abençoe. É uma alegria muito grande para mim poder participar. Eu que venho acompanhando o Sextou com o pastor Fernando, sempre que posso. Estou coladinho ali, ouvindo, e tenho edificado muitas pessoas. Deus seja louvado, Fernando. Deus seja louvado, pastorzão. Privilégio para mim, uma honra estar junto com o senhor nessa live aqui. Show de bola. Glória a Deus, né? Já estamos ali, ó. Já tem gente participando, pastor. Tá aí os nossos outros pastores que também são na nossa igreja, na Vida Plena, pastor
André e pastora Marli, né? Gente que tem um histórico de missões, testemunhos. Vocês se preparem que uma hora dessa aí eu vou estar entrevistando a pastora Marli aí. Estamos vendo a pastora Céia também. Quando eu entrevistar a pastora Céia, eu vou botar um pandeiro aqui, cantar uns corinhos de fogo. Vai ficar uma... ficar uma live especial. Minha filha mais velha também está aqui, a Isa. Ela está dividindo, está tendo aula e está vendo o Sextou com o Pastor. Né? Coisa boa. Então, irmãos, né, o nosso intuito, irmãos, vocês sabem muito bem que não é número, mas sim pessoas. E quando a gente pede para que você compartilhe, porque fica gravado aqui, depois nós colocamos no YouTube para que as pessoas possam rever, né, porque são testemunhos impactantes. Por exemplo, o pastor Fábio, o testemunho do pastor André, já rendeu em 4 pessoas testemunhos de fortalecimento, pessoas até entraram em contato comigo, e eu sei que também tem história. Também está conosco Madrecita, essa é minha mãe, ó, Dona Ana Lúcia Gonçalves. Madrecita não perde um, né? Glória a Deus, é muito bom ter minha mãe, né, que me criou, me conhece, né, sabe todos os meus defeitos, assim como a minha esposa, e sempre estou me apoiando, né? Esse é o evangelho. Então vai compartilhando aí, né? Já nós vamos. Mas, irmão, nós vamos orar, vamos fazer a primeira oração para a gente entregar na mão de Deus, entregar na mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós somos gratos a Cristo por tudo que Ele tem feito por nós. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor amado, para cumprir um propósito para Ti. Um propósito para a Sua igreja. Pedimos a Sua bênção, pedimos a Sua graça, pedimos a Sua glória, Senhor amado, a Sua manifestação. Que todos que verem esse vídeo sejam impactados pela Sua presença e pela Sua glória. Estamos uma maneira de fortalecer o ministério pastoral e incentivar, Senhor amado, santos jovens e até pessoas adultas a entender o que é esse ministério a qual o Senhor tem nos dado e motivá-los a buscá-los. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui com o pastor Fábio, meu pastor. Né? Pastor Fábio é um homem assim, com testemunho tremendo, um bom líder, uma pessoa que tem um coração em Deus. E, pastor, sinta-se à vontade para começar a contar a sua história, qual foi o seu encontro com Cristo, como é que foi, né? Que às vezes as pessoas nunca sabem a nossa história antes do pastorado, né? Uhum. Antes de aceitar a Cristo. O pessoal acha que a gente já nasceu pastor, né? Isso, nascemos, botamos gravata, pegamos uma Bíblia e já pegamos desde do berçário, né? Fica à vontade, pastor. Obrigado, pastor. Bom, eu fui conhecer Jesus no início da minha juventude. Eu venho de uma família tradicionalmente católica, e quando chegou ali nos meus 18, 19 anos, nós atravessamos talvez um dos momentos mais difíceis, né? A separação dos meus pais, a dissolução do casamento deles, fez com que na época, a minha cabeça ficasse um pouco embaralhada, e eu comecei a tomar algumas decisões que não eram decisões muito boas. E nesse período, eu sou grato a Deus pelos amigos que eu construí. Naquela época, eu tinha alguns amigos que frequentavam a igreja, e eles me chamaram para ir para a igreja. É claro que meu interesse era outro. Quando eu fui para a igreja, a primeira pergunta que eu fui é se a fulana estaria na igreja. Ah, normal, já passei por isso também. Eu penso, um jovem de 18 anos, 19 anos, né, a gente está com a cabeça em outras coisas, e naquele culto, era um culto de ação de graças pela formatura, o pastor pregou a mensagem, e eu sei que ao final do culto eu chamei um amigo e disse: cara, não acredito que você falou a minha vida para o pastor. Esse meu amigo, ele foi muito inteligente, ele entendeu que Deus tinha falado comigo, e ele chamou o pastor, e a partir dali eu nunca mais saí da igreja.
Aí eu comecei a buscar conhecer um pouco mais a Cristo, conhecer um pouco mais a igreja, me envolver sempre, cada vez mais, com as coisas de Deus. E com isso eu fui me afastando cada vez mais de algumas práticas que, na época, iriam me levar para um lugar muito, muito ruim. Então, eu sou grato a Deus pela vida desses amigos, pela vida dessas pessoas. A minha caminhada com Cristo começa aí. E com o tempo, aí foi uma resposta de oração. A igreja, ela nunca tinha enviado, nunca tinha nascido um pastor da igreja. Ela sempre recebia pastores de fora. E eu lembro que a igreja começou numa campanha, num propósito de oração, para que do meio delas nascessem pastores. E o pastor, ele foi muito inteligente, foi um homem usado por Deus, pastor Fernando. E naquele ano ele começou essa oração, começou esse mover, e dali se levantaram 3 ou 4 pastores, muitas missionárias, muita gente se envolvendo com a obra de Deus. Então, o meu ministério, ele começa, é fruto dessa oração de uma igreja que anseia, que clama, para que Deus levante no meio dela homens e mulheres desejosos de se envolver com a obra de Deus. E assim começa a minha caminhada no ministério. Maravilha, irmãos, maravilha. Meu pastor é lá de Fernandópolis, né? É isso? Não. Acertei. O nome da cidade é bom, irmão. Fernandópolis. Só onde tem Fernando tem coisa boa. Louvado seja o nome do Senhor. E Fernandópolis é literalmente a cidade do Fernando. É isso aí. Até o dia que eu for lá, eu vou tomar um caldo de gana grátis, né? Falar, irmãos, meu nome é Fernando, sou dos donos da cidade aí. E é isso, irmão. Todo mundo... É muito boa essa sua história, pastor, porque todo mundo tem um interesse para ir buscar a Cristo, né? Por mais que tenha-se uma crise que eu falo assim, uma circunstância que foge do nosso controle. E tu vai, mas mesmo assim, nós que é jovem, eu também, quando fui, né, também foi por causa de fulana e tal, e às vezes não, normalmente a gente vai com interesse, vamos dizer, não vou em relação a Deus, né, um interesse pequeno, mas você vê que o eterno, o nosso Deus, ele faz a obra. É muito interessante a maneira como Deus trabalha, né, pastor? Não, Deus tem uma forma toda peculiar de trabalhar. Até porque, assim, na verdade, pastor, isso aqui é um papo de pastor, acho que é muito interessante que o pessoal se aproxima. Sim. E tem uma perspectiva nossa um pouco mais humana, né? Então, eu, naquela época, eu não queria saber de crente. Tanto é que quando eu coloquei os pés na igreja pela primeira vez, eu não fazia ideia que o lugar que eu estava indo era uma igreja de crente. Então eu tive uma experiência, hoje fala-se muito em encontro, né? Sim. Mas naquele culto Deus me pegou de jeito, a verdade é essa, a palavra toda veio para mim. E dali em diante, eu lembro que era um final de ano, então eu comecei a ir nos cultos de Natal, e comecei a ir depois, uma série de programações, apresentação de coral e etc. e tal. E foi algo assim, para mim, na época, muito, muito impactante. Eu esqueci o que eu ia falar, que eu disse que a gente se apresenta... eu não gostava de crente. Uhum. Eu tinha aversão. Era coisa assim que eu passava do lado, via, porque a minha imagem, a visão que eu tinha de crente era uma. E quando a minha mãe chegou e falou, Fábio, você vai virar crente? Eu disse, mãe, Deus me livre. Jamais. Ela disse, filho, mas a igreja que você está indo é uma igreja de crente. Aí, naquele momento, eu disse para minha mãe, disse, mãe, eu sinto muito, então, mas eu sou crente. Porque dali eu não saio nunca mais.
Glória a Deus. Muito bom, pastor. Eu tô lembrando, eu lembro quando eu também entrei na igreja, eu posso falar porque minha madrinha não está aqui, depois ela vai ver, ela vai reclamar, eu pago um bombom para ela, fica tudo certo, né? Eu lembro que eu fui no Natal na casa dela e o senhor já vive de uma igreja mais tradicional, né? E eu já no Penteca, né? Então, cheguei na casa dela, tal, com uma blusa, gravata, né? Era a casa que eu ia com meus colegas de infância. A gente tinha um grupo de rock chamado Sovaco de Cobra, a gente cantava Beatles, Dire Straits, daquele... E daqui a pouco eu era o crente. E a minha madrinha olhou assim, eu com roupa social, e ela, mas já? Tu é crente? Ih, você não dura 3 meses. Aí eu lembro que falei para ela, olha, dona Tânia, daqui a pouco quem está na igreja é a senhora. E hoje é uma diaconisa, há uns 10 anos aí da casa do Senhor. Da casa do Senhor, meu padrinho, seu Ricardo também, né? Muita bênção. Tem algumas pessoas conosco, eles dão uma boa noite ao Cláudio, ao pastor Daniel. Galvão está de aniversário hoje, eu quero ver qual churrasco ele vai pagar domingo para a rapaziada. Pastor fez aniversário, tem que gastar uma farpela, né? A Simone, Beteste, Gabriel, Arisson, uma galera boa. Tem um Carlos Alberto, que é de Fernandópolis, não sei se é amigo do senhor ou não, ou alguém que está na minha rede social que é de Fernandópolis. Carlos Alberto, no dia que for aí, fala, vai vir um negão Fernando também, vai tomar um caldo de cana de graça aí na tua cidade, né? Ele diz que a missão dele é cuidar do Mauro Baiano, né? Isso aí. Quebra tudo isso daí. Seja bem-vindo vocês, tá? Irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o Ministério Familiar, Ministério de Casais, o meu pastor que está aqui, pastor Fábio, ele tem alguns trabalhos desenvolvidos para essa área, tá bom? Você tem aí uns 30 minutos se quiser fazer pergunta nessa área, que depois ele vai para a live lá no canal dele, né? Pedir depois a Márcia ou a Isabelle para digitar o @Fábio Bauab, porque eu coloco aqui. Ele botou Mauro Bauab, o senhor conhece? Opa, é meu irmão? Então, esse caso Alberto está falando que a missão dele é cuidar do Mauro Bauab. Né? Ai, figura, gente. Seja bem-vindo, Carlão. Pastor, e o que motivou o senhor à vida acadêmica, né? Que hoje em dia a gente vê uma pequena, aos meus olhos, né? De repente a perspectiva do senhor é outra, mas eu vejo pouca procura para a vida acadêmica, né? O Gilberto Giacomelli está mandando um abraço para o senhor também, entendeu? Eu vejo, assim, uma defasagem. O senhor sabe que eu gosto da vida acadêmica, sempre estou pesquisando, estou em fóruns, conversando com pessoas. Tenho visto muito, nesses últimos 15 anos, muita gente... Irmão, nós não estamos fazendo campanha política, entenda o que eu vou falar. Muita gente do pessoal, PT, entrando na vida acadêmica religiosa, se tornando mestres, doutores, né? Aí eu gostaria de que o senhor falasse o que motivou o senhor à vida acadêmica, se foi um chamado de Deus, com certeza, né? Mas para falar para a rapaziada, se o senhor já estava na mira disso. Então, a vida acadêmica, teológica, ela era uma etapa obrigatória na minha formação. Eu comecei a minha caminhada dentro da igreja presbiteriana, e para ser um pastor presbiteriano, necessariamente você tem que fazer um curso teológico. Apresentar uma exegese, uma monografia, um trabalho de conclusão de curso e ser examinado por uma banca. Então, existem passos que é necessário que sejam seguidos para que você chegue ao ministério pastoral. Então, era uma etapa que eu tinha que vencer. Aí eu comecei a estudar. Começando a estudar, eu me apaixonei pela educação teológica. A educação teológica é algo que começou a fazer parte da minha vida. Eu me encantei com os livros. Eu venho de uma família, meu pai era professor, diretor de escola. Então, eu me apaixonei muito facilmente por aquilo.
E aquilo, eu queria vencer aquela etapa para ser pastor. Esse era meu projeto de ministério. Sempre foi cuidar de vidas. Mas no último ano, eu fui convidado para ser professor de teologia bíblica. Então, quando eu saí do seminário, eu já estava contratado como professor de teologia, e aí eu não parei nunca mais de estudar, de lecionar e me aperfeiçoar nessa caminhada. Então, foi algo muito natural, assim, não foi algo que eu quis ser professor, ou eu quis ser um diretor, ou eu comecei a estudar, gostei de estudar, gostei do que eu estava estudando, a Bíblia, a teologia em si, o labor teológico é algo que eu gosto até hoje, e acabou sendo uma consequência, assim, né? Foi algo muito, muito natural. Tanto é que acho que no segundo ou terceiro ano eu assumo a direção do seminário, depois eu assumo num segundo momento também. Eu fui diretor em 2 ocasiões na instituição. E até me surpreendeu pelo pouco tempo de ministério e pelo pouco tempo de idade que eu tinha em relação a todos os outros missionários. Mas foi algo, pastor, muito natural, assim, foi algo que parece que a sensação que eu tenho é que Deus me conduziu por este caminho, e é algo que eu carrego comigo um tempo de gratidão, assim, carrego como uma lembrança maravilhosa. Colocou algo que eu acho muito importante. Como a minha formação é essa, eu também percebo que há um déficit muito alto por parte dos membros e há uma negligência muito grande por parte de nós, líderes, com relação à formação bíblica, teórica, até mesmo vamos colocar acadêmica, das ovelhas. Eu acho que a gente precisa encontrar um caminho para poder instruir as pessoas melhor na caminhada com Cristo. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então é necessário que nós abracemos de novo a cátedra, né? Não gosto muito dessa palavra, mas me escapou. Abracemos de novo a necessidade de estudar a Bíblia e de promover seminários e cursos, mas numa jornada progressiva, não somente algo esporádico, sim, algo que seja contínuo e progressivo. Eu acho que a gente precisa voltar a estudar a Bíblia e fazer isso de uma maneira sistemática. Amém, pastor, é bem isso. Eu também, quando entrei, na Assembleia tem aquela questão das escolas dominicais, né? E aquilo ali também sempre foi uma paixão. A minha geração é a mesma do pastor, tá, irmãos? Nós temos praticamente a mesma idade. E nós fizemos parte de uma geração assim, né? Que foi motivada ao estudo, né? Hoje, entendo, irmão, quando a gente dá opinião, não estamos criticando e metendo pau em ninguém, não. São opiniões. Hoje parece que existe uma necessidade maior, ou eu procuro mais o cargo do que se preparar para exercer aquela função, né? Eu vejo, pelo menos, assim, eu não vejo as pessoas deixar Deus conduzir. Eu também, quando fui ver, eu já era presbítero numa assembleia, eu tinha menos de 23 anos quando eu fui ao presbitério, foi algo por causa da minha busca na palavra, o meu pastor via eu pregando, vinha eu estudando, eu tinha uma prática de oração, ainda tenho forte, e às vezes a gente não vê isso, né? E foi no meio do seminário que o senhor conheceu a pastora Céia, quando o senhor foi antes? Então, eu me formei na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, e fui ser professor no CEMIB, Seminário Instituto Bíblico Betânia, em Autônia, no Paraná. Eu conheci a pastora, na verdade, nós nos conhecemos na rodoviária, porque um amigo
foi me buscar. Nessa época que eu fui convidado para que a instituição me conhecesse, o Lelão, que é um amigo que nós temos em comum, ele foi me buscar na rodoviária. E a CEA estava junto. E foi muito interessante, assim, porque a gente se conheceu ali, tudo, conversamos, mas tudo bem, eu não sabia que ela era aluna. E no outro ano eu comecei a lecionar no seminário e ela foi minha aluna no seminário. Então, naquele ano, em 2000, comecei a dar aula em 2002. 2002. E eu casei no final daquele ano. Glória a Deus. Eu comecei a namorar a Céia em junho e casei em dezembro de 2002. Então, ela era minha aluna. Ela, naquela época. Conheci a Céia na rodoviária, depois, em janeiro, fevereiro, eu comecei a dar aula para ela foi minha aluna, e em dezembro nós estávamos casados. Casei com a aluna. Glória a Deus, queremos agradecer a Deus pelo... Qual o nome do amigo que o senhor falou que tem em comum? Lelão. Lelão, tu foi o Cupido. Calma, irmão, nós somos crentes, é brincadeira, Cupido, sabe, da Grécia, fica tranquilo, não perturba não, cara, né? E você aí, irmão, que tá namorando 4 anos para casar, tu abre teu olho, crente. Coisa de Deus, né? Porque hoje em dia fica uma coisa, uma galera, nós vamos namorar uns 3, 4 anos, não, irmão. Aí você já quer atrapalhar a vida nossa de pastor, ficar esse tempo todo, né? Namora e não casa. Irmão, vocês vão conhecer a pastora Céia, irmão, olha. A pastora Céia é bem do fogo, do manto. O jeito dela falar, você pensa que ela está falando sorrindo, rindo assim o tempo todo, né? Se ela não tivesse sotaque, eu ia falar, ó, a pastora é carioca, ela tem um jeitão... Deixa eu contar um detalhe aqui, que o pessoal não sabe, pastor, mas quando eu casei com a Céia, nós desenvolvemos trabalho na mesma igreja, né, ali no Paraná. E o pessoal gostava muito de ouvir a Céia pregar. Eles gostavam mais até, eu brinco, porque ela é mais pentecostalzinha, assim, né? Ela é mais do sapatinho, né? Então, eu muito formal, muito acadêmico, aquela coisa toda, né? Então, o pessoal gostava muito quando a Céia pregava. É algo assim, que eu guardo essas lembranças, porque são muito especiais para mim. É assim, pastor. Vocês são um casal maravilhoso, os dois têm graça, e a gente percebe a pastora, eu vejo assim, já vi em muitos cultos, né, em alguns momentos assim, que ela vai fazer uma parte do culto, e você vê que não é emoção, é muita gratidão dela, você vê que ela está ali chorando, já quer profetizar, explodir. Irmão, vocês têm que conhecer a nossa pastora. Um amigo do senhor, o Arilson, vou botar até aqui para o senhor ver na tela aí, ó. Opa! Aí, ó. Pedimos para o senhor aparecer em Curitiba. A gente empresta ele um dia, hein? Depois dá de volta, hein? Prende o pastor aí não, irmão. Pastor Arilson, pastor Fernando. Pastor Arilson é o pastor na Igreja Vida Plena, ali em Curitiba. Tem feito um trabalho incrível, um homem de Deus maravilhoso. Eu fiz o casamento da filha dele. Glória a Deus. Eu tive o privilégio, a honra de casar a filha do pastor Arilson. Um homem incrível, tenho paixão. Vou aproveitar aqui o Carlos Alberto também. Sim. Deus abençoe. O Gilberto foi meu aluno num curso de teologia que nós tínhamos ali em Brusque. É uma turma boa, pastor Júlio de Tubarão ali, se eu não estou enganado. Isso mesmo. Show de bola. A galera acompanhando o senhor aí. É bom ter, vamos dizer assim, esse respaldo, esses testemunhos de ex-alunos que o senhor teve, né? E irmãos de ministério, igual esse irmão pastor Arilson da Vida Plena de Curitiba. Que hora eu passo aí, hein, pastor? Nem que seja para levantar a mão e dar glória. Né? Irmãos, o pastor Fábio ele faz um trabalho muito bom. Eu costumo dizer que ele é um pastor raiz, porque os membros têm o zap dele, ele é um pastor que faz visita, ele é um pastor que dá atendimento, e o pastor Fábio é um pastor que milita muito pela família.
e também milita pelo casamento. A gente vive uma época, né? Não vou questionar quem se divorciou ou não, porque eu não sei o que a pessoa passou, né? Mas a gente vê que falta pastores, igual assim o senhor que atende, senta, conversa. Lembro uma vez que o senhor preparou umas apostilas e sentou com os casais, né? Irmão, nada contra a galera de casal aí, tem pessoal que faz umas piadinhas e tal, normal, tem que rir mesmo, porque casamento não é essa prova à toa que você ouve por aí, não, irmão. Casamento é bom, né? Eu acho que foi Santo Agostinho que falou que o casamento santifica mais do que o jejum. Foi um pai da igreja que falou isso aí, né? Conta um pouco dessa veia do senhor, pastor, sobre família, sobre casamentos. Então, para mim, a família ela é a base de tudo, né? Eu acho que a igreja ela precisa concentrar o seu trabalho na família e casamento. O casamento é a espinha dorsal de uma família. Então, quando a gente fala de família, a gente fala de casal e filhos. E muitas vezes a gente acaba falando de uma forma muito superficial. O casamento, para mim, é onde a gente precisa concentrar a nossa maior atenção hoje. A pandemia fez crescer, pastor, isso é um dado, isso está disponível, qualquer Google que se dá aí, você vai ter isso. A pandemia fez crescer assustadoramente o número de divórcios e de crises no casamento. Mas não foi de hoje que eu comecei a ministrar para casais e procurar dar uma atenção especial para os casais. A gente vem trabalhando isso há muito tempo. Eu vejo que os casais hoje, eles, por força da nossa cultura, eles estão sendo pressionados a um estilo de vida que dificilmente a gente tem casamentos duradouros como o do meu avô, por exemplo, que foi 70... Eu falei no aniversário de casamento, 70 anos do meu avô e da minha avó. Glória a Deus. Então, meu avô, como o bispo Júlio costuma dizer, o meu avô provou para mim que eu posso permanecer casado por, no mínimo, 70 anos. Então, a gente precisa concentrar as nossas forças nos casais. E hoje está muito fácil assim, não deu certo, separa. Incompatibilidade de gênio, né? Essa é uma expressão que muita gente usa. São duas expressões que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu preciso ser feliz. Isso aí. E, o meu gênio não dá com o gênio dela. Não, peraí, gente. Vocês tiveram um namoro para perceber se o gênio batia ou não. Sim. Então, e ser feliz é uma busca insaciável. Existe um filósofo que diz que a felicidade é como um pássaro a ser perseguido. Por mais que você ache que você está alcançando, você nunca alcança ele. Ele vai sempre voar um pouco mais longe. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A família é, para mim, hoje, a base da igreja. Uma igreja bem solidificada tem famílias bem estruturadas, pastor. É isso aí, irmãos. Eu acho que uma vez eu falei para o senhor, né, que nesse curso ministrando, eu falo a seguinte frase: a pessoa está no mundo, está na droga, cachaça, né, metendo o pé da jaca, é um casal maravilhoso, né? Fulano tem dente, fulano não tem dente, é uma maravilha. Vira crente, o meu gênio não bate. Nunca fui feliz com o seu lado. Aí eu falo para a pessoa, irmão, não é possível que a cachaça seja mais forte que Jesus Cristo, não há como, né? Pô, eu testemunho mesmo. Olha, eu sou casado com uma mulher maravilhosa. Eu falo muito para a Márcia que eu sou grato a Deus que você é mais do que eu acho que mereço, entendeu? Eu e a Márcia temos nossos gênios parecidos, entendeu? Márcia tem sangue italiano, entendeu? Eu sou carioca, e a gente se dá, pastor, assim, super bem. A italiana, olha,
A única reclamação que eu tenho, que eu falo para ela, eu devia ter te conhecido pelo menos uns 20 anos atrás, né? Eu sou muito pouco tempo casado contigo. E as pessoas às vezes pensam, não, mas será que não há discussão? Não, há discussão, vai ter hora que eu vou ter uma opinião, ela vai ter outra, mas em Cristo, né, pastor? Chega-se um denominador comum. Irmãos, o pastor tem 3 meninas lindas, né? Esqueci o nome, a Isabelle me ajuda, que eu, para nome, sou terrível, né? Tem a Thalita, né? Tem a Rebeca e tem a Júlia, a famosa Juju, irmão. A Júlia é a famosa Juju. E o pastor, ele tem algo a contar, acho que foi mais com as gêmeas, né? No período de hospital e tal. Isso aí, prestem atenção neste testemunho, irmãos. Vocês vão ver como grande é o Senhor. Pode contar. Todas as minhas filhas, elas nasceram e todas elas foram para UTI. Todas elas. Primeira gravidez, a Céia perdeu, depois o médico dizia que ela não poderia ter filhos. E nós procuramos fazer tratamento e nada, e o dia que a gente... Eu lembro até hoje, a gente falou, chega, acabou, se Deus não quer, não quer, acabou. Ali teve um dia que a Céia passou mal, e nós fomos levá-la para o hospital, o médico disse, olha, você está grávida. Oh, glória. E aí nós fomos fazer, para a Céia fazer os exames e tal, e o médico falou assim, olha, volta daqui a alguns dias, porque eu preciso confirmar. Aí você tem uma angústia dentro de você, porque a minha esposa já tinha perdido uma gravidez. Então passa muita coisa na sua cabeça. E quando a gente voltou lá, ele falou para a gente, olha, tem uma surpresa para vocês. Eu disse, pelo amor de Deus, fala logo que eu não aguento mais. Ele disse, vocês vão ser pai de gêmeos. Puta glória. Então ali Deus mostrou para a gente que aonde assim, o homem dizia que não poderia ter, ele colocaria 2 crianças. O milagre começou ali. E quando as gêmeas nasceram, elas nasceram muito pequenas mesmo. Thalita, a Rebeca pesava acho que 1,7 kg, Thalita pesava menos ainda, 1,600 e qualquer coisa, eu acho. Eu não me lembro bem ao certo, mas a Thalita eu pegava ela na palma da mão, colocava a mão assim e ela ficava na palma. Santo Deus. E quando nasceram muito prematuras, elas precisaram ir para a UTI. Nós não conseguíamos uma vaga na UTI neonatal, os médicos queriam mandar uma para Balneário Camboriú e a outra para Blumenau. Eu disse, Deus, eu não posso, como é que nós vamos deixar uma filha num lugar, outra filha em outra? E ali foi uma experiência muito grande que eu tive, porque eu fui para o banheiro do hospital, eu não poderia falar com a minha esposa, eu tinha que tomar todas as decisões sozinho. Eu fui para o banheiro do hospital e clamei, eu disse, Deus, me ajuda, porque eu não tenho mais a quem recorrer. E nessa época nós temos uma amiga, que hoje ela é médica, se não me engano, ela está no Rio de Janeiro, eu acho, Rízia. A Rízia falou, olha, liga lá, conversa com o doutor fulano de tal, e tal. A médica disse, eu já liguei e tal, mas liga de novo. Aí a médica ligou meio que contrariada, e o médico disse para ela, olha, manda para cá, para Itajaí, porque eu estou liberando 2 vagas agora de manhã, e essas vagas serão para essas gêmeas. Então o milagre começou ali, assim, elas nasceram muito pequeninas, com falta de ar, precisaram ficar na UTI por 20 dias, e cresceram assim muito frágeis, né? muito pequenas. E a gente foi vendo, pastor, um milagre a cada dia. Eu lembro que quando elas já tinham uns 3 aninhos, eu retornei para Autônia para assumir o seminário. O meu medo era ir para lá porque eu sairia de uma igreja muito bem estruturada, onde eu estava, e iria para uma região que nem médico tinha. E ali foi uma decisão que a gente teve que tomar, e a minha preocupação sempre foi com as minhas filhas, a minha família. Sim. E Deus me deu uma direção. Deus falou comigo, você vai. E eu fui para lá.
E numa dessas pregações para casais, eu estava num encontro de casais ministrando, e eu tive uma experiência que eu nunca vou me esquecer. Depois que eu terminei de pregar, o pessoal teve um jantar e eu estava ali, uma mulher chegou do meu lado, da minha esposa, disse: olha, eu nem sei como falar, mas eu preciso, espero que vocês não me entendam mal, mas eu sou pediatra, sou médica, e eu cuidava das filhas do missionário, eu conheço ele, um amigo meu até, e como ele mudou de cidade, eu gostaria de ser a médica pediatra das suas filhas. Vocês não vão ter custo nenhum e eu vou cuidar delas o tempo que elas morarem em Autônia. Essa médica é de uma cidade vizinha. Glória a Deus. E ali, pastor, foi algo assim, foi uma provisão de Deus. Por isso que eu falo, a gente no campo, a gente tem muita experiência de provisão, assim, não necessariamente dinheiro, mas recursos, pessoas, amigos que Deus coloca no nosso caminho e que vão cuidar da gente, vão cuidar da nossa família, vão ser uma bênção para a gente. E a gente teve essa experiência com Rebeca Thalita. A Júlia também, ela já nasceu mais fortinha, mas logo ela foi para a UTI. E a Júlia já foi mais difícil porque ela teve coqueluche. Então, a Júlia ela ficou alguns meses ali entre sai e volta para a UTI. Foram alguns meses, nós passamos a virada do primeiro aninho dela, nós passamos a virada do ano dentro de uma UTI com ela. Os primeiros 6 meses de vida da Júlia foram praticamente sai e volta para o hospital. Mas assim, em tudo isso, em toda essa história, em todo esse... Nós experimentamos um cuidado muito grande, uma paz muito grande no meio disso tudo. Por isso que hoje eu falo para o pessoal, gente, confia em Deus. Isso aí. A gente aprende a confiar nos momentos difíceis. Confia em Deus. Maravilha, irmãos, vocês verem. Deus preparou até uma médica, irmãos. Eu até falo muito essa frase com algumas pessoas, que eu falo assim, que acho que a maior dificuldade do ser humano é ter fé em Deus. É descansar nele. Por que a gente tem esse programa, irmão? Para vocês verem que a vida de pastor não é uma vida de artista global, de uma estrela de cinema. Nós passamos lutas, nós choramos, nós passamos aflições. Né? O senhor já contou algumas vezes que até mesmo uma pastora séria passou mal, o senhor, não lembro se era um voo, né, que o senhor estava vindo de São Paulo, alguma coisa. Né? Se o senhor puder explicar essa... Perdão, pastor? De uma vez que o senhor falou que estava com a pastora, acho que a pastora passou mal. Eu não lembro se vocês estavam vindo de São Paulo para Brusque, alguma coisa que o senhor não sabia se ia chegar com a pastora bem. Não. Tá, lembrei. Essa situação, ela foi uma situação muito delicada, porque foi em 2013, nós descobrimos um problema de saúde da minha esposa. Budd-Chiari, síndrome de Budd-Chiari. Nós tentamos procedimento em Florianópolis, a médica ali muito boa, uma pessoa incrível, e o quadro se agravou, nós fomos para São Paulo, e eu me lembro que nessa situação, a Céia, doente, na Beneficência Portuguesa em São Paulo, ela desenvolveu um quadro de encefalopatia hepática, um quadro que evolui muito rapidamente para o coma e para a morte. Começa com a perda começa com uma confusão mental, evolui para uma perda a mão fica balançando assim, né? Se chama flap. E logo vai para perda da consciência, sonolência profunda e coma e morte. Então a Céia, ela caía muito rapidamente nesse quadro. Quando começavam os flaps, bem rapidamente evoluía para sonolência, e numa dessas vezes ela foi para a UTI, pelo menos ali em São Paulo, umas 3 vezes, pastor. Deus todo poderoso.
3 vezes. E eu lembro que uma vez eu perguntei para o médico, eu disse, olha, precisa mesmo? Ele falou, Fábio, qualquer segundo hoje salva a vida da tua mulher. Isso nós estávamos dentro do hospital, dentro da Beneficência Portuguesa. Então foi um momento de muita insegurança minha, foi um momento assim que eu não sabia se eu voltaria para Brusque com a minha mulher do meu lado, essa foi a expressão que eu usei. Eu não sabia se ela voltaria no avião comigo, do meu lado, ou se ela voltaria dentro de um caixão. Porque nós não sabíamos como que o quadro iria. Os médicos em São Paulo mesmo, do Instituto do Fígado, eles não estavam entendendo, porque havia muita coisa ali. Ela tinha feito uma cirurgia de redução de estômago, ela estava tendo crises de glicemia, a glicose caía muito. Então, até descobrir tudo isso foi um tempo de muita incerteza, de muita insegurança. Eu passei muitos dias em São Paulo, semanas em São Paulo, sem saber se eu voltaria ou não. Por isso que eu falo, é muito importante uma igreja. Nessa época, o que fez toda a diferença para mim foi pertencer a uma igreja, que é a Igreja Vida Plena, foi pertencer a uma igreja que orava por mim, que cuidava da gente, que, sabe, nós tínhamos a nítida sensação, assim, que nós estamos amparados por Deus através da oração dos irmãos. Mas esse momento foi um momento muito difícil para mim, pastor. Foi um momento, assim, foram os momentos mais difíceis, né? O nascimento das minhas filhas, tanto é que eu não tenho fotos das meninas na UTI, eu não tenho foto das minhas filhas recém-nascidas, porque eu não queria mais ter essa lembrança delas no hospital. Sim. Eu não guardei uma foto, talvez o Facebook deva lembrar de vez em quando uma foto ou outra, mas eu não guardei foto da minha esposa nesse período, porque foram momentos muito difíceis para mim. Momentos de insegurança mesmo, assim. Incerteza, não saber o que iria acontecer naquele momento. Entendi, pastor. É forte, irmão. Hoje a gente vê a pastora recuperada, bem, risonha, né? As meninas... eu não sei se... acho que as duas já ganharam o prêmio de patinação, não é isso? Ou sim, a Rebeca ainda é campeã catarinense. A Thalita, acho que ficou em segundo, terceiro lugar no último torneio. Quem vê elas hoje não acha que ela passou o que passou. É isso. Então, vocês verem, irmão, por isso que é necessário você orar pelos seus pastores. Cuidarem dos seus pastores, honrarem, abençoarem. Porque a vida pastoral, irmão, não é esse glamour que você vê de um ou outro. É uma coisa muito séria. Irmãos, nós estamos caminhando para o final, porque daqui a pouco o pastor vai estar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Tá vendo aí? @Fábio Bauab, nesse Instagram, daqui a pouquinho, irmão. É algo power, para você chapar o coco da glória. Vou deixar até assim mais um pouquinho para você anotar no Instagram. Esse aí. Pastor, antes do senhor sair, o senhor poderia deixar uma pequena palavra, uma meditação, depois o senhor ministra uma oração. Eu vou chamar o senhor uma outra vez, porque é muita coisa que o senhor tem a contar. Isso aí é só que, como nós pentecostais dizemos, isso aí é só um beijinho na flor, né? Não sei se o senhor já ouviu essa palavra. Pastor, assim, eu quero agradecer de coração o convite. Quero agradecer por abrir essa porta para a gente poder conversar e falar a esse pessoal que acompanha o senhor, que é instruído pelo senhor, que é, de certa forma, pastoreado também nesse ambiente virtual. Eu tenho uma compreensão muito, muito ampla sobre esse universo virtual. E as pessoas, eu assisti as lives, as últimas, né? Aquela sobre os universitários foi muito, muito importante. O pastor Daniel, o pastor André. Então, assim, esse espaço ele tem sido um espaço muito importante. Persevera,
Mas eu queria deixar uma palavra que é uma compreensão acerca do Evangelho, e é algo que ainda vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho também. A gente olha para os evangelhos e vê Jesus ensinando, pregando, realizando milagres, mas há algo que chama a minha atenção, é ele tocando vidas. E o evangelho para mim é isso. O evangelho ele pode ser definido como vidas tocando em vidas. Cristo Jesus toca a mim para que eu toque outras pessoas. Isso, para mim, é a essência do Evangelho. Quando a gente é tocado pelo poder de Deus, a nossa vida é transformada, nós somos curados, somos restaurados, nós compreendemos o valor do perdão, a nossa mente é mudada, o nosso coração é quebrantado na presença dele. Mas é importante a gente lembrar que isso tudo não é para parar em nós. Isso tudo é realizado por um propósito maior. E o propósito maior para o qual Deus nos toca, nos transforma, nos cura, é para que a gente toque a vida de outras pessoas. Para que através de nós, e aí eu quero falar para quem está nos ouvindo neste momento, Cristo Jesus te salvou, Cristo Jesus te alcançou, Cristo Jesus curou você, para que através do seu testemunho de vida, aqueles que estão ao teu redor possam ser impactados, transformados e sejam também inspirados a seguir na caminhada com Cristo. Eu sonho muito com uma igreja que fala não somente através das suas palavras, mas principalmente através dos seus atos, das suas atitudes. Que a gente possa viver esse evangelho a cada dia mais, sabe, pastor? E aí eu sou grato a Deus pela vida do Senhor, porque a equipe que Deus está trazendo são homens incríveis, os que já estavam aqui, pessoas que Deus tem levantado para fazer uma obra em Itapema e região. Gente, Deus nos salvou, porque Ele tem um propósito na nossa vida. Parece clichê, mas não é. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma roda de alunos num seminário, e eles fizeram uma pergunta sobre teologia da missão integral. Sim. E eu expliquei para eles o que era a teologia da missão integral, e um deles levantou a mão e disse: pastor, mas aí o senhor não está falando nada mais do que Jesus já falou lá atrás, e a gente vê isso nos evangelhos. Eu disse: exatamente. A teologia, ela simplesmente nos faz lembrar aquilo que a gente não deve esquecer. Teologia é isso. Não é uma especulação, é fazer lembrar aquilo que a gente não deve esquecer. E uma coisa que a gente não deve esquecer é que nós fomos transformados para que a gente toque vidas que estão ao nosso redor. Seja nas universidades, seja nos locais de trabalho, seja dentro das igrejas. Tem muita gente, estava conversando agora com um jovem, gente dentro de igreja que precisa ser abraçado, precisa ser tocado, precisa ser ministrado. Então, gente, deixe esse evangelho fluir através de você, para que você alcance o máximo de pessoas que você puder. O pastor gosta muito de estudar, então eu deixo aí uma lembrança, eu não me lembro muito bem quem foi, alguns atribuem a Francisco de Assis, outros atribuem a outros homens. Eu não tenho certeza, mas eu me lembro dessa frase. Pregue em todo o tempo, use as palavras, se necessário for. Há quem atribua a Francisco de Assis, há quem atribua a Agostinho. Pregue o tempo todo, use as palavras, se necessário for. Brennan Manning escreveu o Evangelho Maltrapilho. Ele disse o seguinte. Ele disse o seguinte: o Evangelho
é um mendigo dizendo a outro mendigo onde se encontra pão. É isso aí. Se Deus tem saciado a sua alma, comunique ao máximo de pessoas que você puder, onde elas podem encontrar pão. Essa é a mensagem que eu deixo nessa reflexão, pastorzão, e te agradeço mais uma vez. Se o senhor quiser que eu oro, gostaria de orar em torno disso, Não, mas agradeço pode orar. Amém, agradeço pelo privilégio. Gente, vamos orar? Eu tenho uma raiz presbiteriana, mas eu gosto muito de pentecostal. Então, assim, verdade, vamos fazer uma oração bem pentecostal. Você vai orando junto comigo, escrevendo, dando coração. Vamos balançar essa rede aí nessa oração, gente. Seja pentecostal no ambiente da igreja, mas seja pentecostal nesse ambiente virtual também. Amém. Vamos orar, gente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela salvação que nós encontramos no Senhor. Obrigado pela transformação, obrigado pela a tua presença que nos instrui, que nos dirige, que nos corrige, mas acima de tudo, que nos capacita a viver neste dia. Pai, nós pedimos para que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão que está aqui conosco, cada família que está aqui representada. Que o Senhor levante esses lares, que o Senhor restaure essas casas, que o Senhor influencie eles para que eles possam inspirar outras pessoas, que a luz de Cristo resplandeça nessa família e essa família seja um luzeiro, Deus. Seja como Aleluia. um farol nessa rua, nesse bairro, que as pessoas sejam atraídas até essa casa, porque essa casa é uma casa onde tem pão, e tem pão espiritual. Pai, eu te agradeço pela vida do pastor Fernando, obrigado pelo ministério que ele tem desenvolvido, obrigado pelo trabalho que ele tem realizado nesse ambiente virtual. Capacita o teu filho, que o Senhor esteja ampliando o entendimento, o horizonte, capacitando ele, para que ele possa inspirar outras pessoas a se lançarem nessa jornada na busca pelo conhecimento. Te agradeço, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente boa, como meu pastor mesmo diz, esse é o meu pastor, pastor Fábio Bauabe. Eu e minha família estamos ali na IVP de Itapema, rua 248, pertinho ali da BR. Esse é o nosso pastor, o homem que fala no nosso coração, o nosso amigo. Se a gente chegar cedo, sempre tem um bate-papo, uma conversa, um pastor que se preocupa. Tá bom, irmãos? Siga as redes sociais dele. Você aí, Letícia, aí de Caxias do Sul, a gente está orando para vocês, Douglas, vir morar para cá, para vocês também estarem nesse ambiente. Tá, irmãos? E se você quiser conhecer uma das casas que tem pão, rua 248, ali em Meia Praia, Itapema, quintas às 20 horas, domingo às 19 horas e 30 minutos, e sábado, jovem, bombando, o pastor vai pregar de sábado. Tamo junto, pastor. Muito obrigado mesmo, porque o senhor é um pastor que apoia os outros pastores da igreja. Obrigado, pastorzão. Valeu, pastor. Deus abençoe. Um abraço. Amém, irmãos? Muito obrigado a vocês que ficaram aqui. E vão ali, né? Vou botar aqui de novo, só um minutinho. Até a minha filha Isa colocou aí, daqui a uns 5 minutinhos nesse Instagram, tá bom? E que você venha ter um ano novo doce. Afinal, hoje é Rosh Hashanah, né? Um tempo de virada, um tempo de reavivamento. O toque das trombetas celebram a volta de Cristo sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Esse vídeo vai estar aqui no Face, compartilhe, chame gente para ver, porque é power. Shalom!